Olá, estudantes. Aqui é o professor Alexandre Wegner, da Educação Matemática. Eu resolvi atender aos anseios de um aluno e automaticamente eu resolvi compartilhar com todos vocês. Para nós, de fato, aprendermos a diferença entre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O mínimo múltiplo comum, conforme eu digo sempre nas minhas outras aulas, a resposta tem muito a ver com a própria interpretação do que significa mínimo múltiplo comum. Ou seja, você deve entender o que é comum, o que é um múltiplo e o que é mínimo. Para, por exemplo, encontrar o mínimo múltiplo comum de 40, 50 e 60, eu decomponho ele em fatores primos, sempre começando no menor possível, nesse caso que é o 2. Verifiquem que o 2 divide o 40, o 50 e o 60. O 2, ele divide o 10 e só. Mas como o 10 ainda é divisível por 2, eu preciso continuar. Ou seja, o 2 divide o 10. Aí fica 10 vira 5, permanece o 25 e o 15. É muito tentador ir direto para o 5 para fazer as divisões. Mas daí eu preciso verificar. É possível? Tem algum divisor? Tem algum múltiplo de 3? Tem. O 15. Então, o 15, então eu faço uma divisão por 3. O 5 permanece inalterado. O 25 também permanece inalterado. E o 15 fica 5, né? 15 dividido por 3, 5. Agora sim, todos são divisíveis por 5. Então, eu posso utilizar o 5. Ou seja, 5 dividido por 5, 1, 25 vai dar 5 e 5 dividido por 5, 1. Ainda temos mais uma remessa, então o 5 novamente vai dar 1, 1 e 1, fazendo as divisões. Ou seja, no mínimo múltiplo comum, eu utilizo todos eles. Tem o 2, repete 3 vezes, 2 ao cubo, o 3 apenas uma vez, e o 5 duas vezes, ou seja, 5 ao quadrado. 2 ao cubo dá 8 vezes 3, 24 vezes 25, que vai dar 600. MDC é formado pelos números que dividem todos ao mesmo tempo. Ou seja, para calcular o máximo divisor comum, eu faço a mesma desfragmentação de antes. A mesma fragmentação de antes, decompondo em fatores primos. Então aqui eu observo, eu somente vou utilizar nesta multiplicação, que nem aqui no mínimo múltiplo comum, utilizei todos. Tá? No máximo divisor comum, eu vou utilizar apenas aquele que dividiu todos eles, porque é o máximo divisor comum. O 2 dividiu o 40, o 50 e o 60 ao mesmo tempo. Depois o 2 só dividiu o 20 e o 30 não conta. Esta repetição de alguém dividir todos ao mesmo tempo aconteceu somente aqui, onde o 5 dividiu o 5, o 25 e o 5. Como aconteceu somente nesta linha que o 2 divide e nessa linha que o 5 divide, ou seja, o máximo divisor comum vai ser quem? 2 vezes o 5. Ou seja, o máximo divisor comum de 40, 50 e 60 é 10. Viram como é fácil? É a mesma decomposição em fatores primos. Aqui eu vou fazer mais um exemplo. Queremos calcular o mínimo múltiplo comum de 25, 35 e 45. Como não tem ninguém deles que divide por 2, então eu começo por 3. 25 não deu, 35 não deu, 45 foi. 45 dividido por 3, 15. Perfeito. Dá mais uma vez por 3. Olha só, não cair na tentação de dividir todos por 5. Então, eu começo com 3. Novamente, porque eu consigo fazer 15 dividido por 3, que vai dar 5. Agora sim, todos estão na tabuada do 5. Ninguém mais é divisível por 3 ou por 4. Então, eu posso dividir por 5. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5, 35 dividido por 5 vai dar 7, e 5 dividido por 5 vai dar 1. Como ainda tem um 5, novamente por 5, então aqui vai ficar 1, porque 5 dividido por 5 dá 1.
O 7 permanece inalterado e já temos o 1. Mais uma vez por 7 e ficou tudo 1. Mínimo múltiplo comum, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7, que vai dar 1.575, ou seja, 9 vezes 25 vezes 7. Agora, para eu verificar quem é o máximo divisor comum, eu só preciso verificar aquele que dividiu todos ao mesmo tempo, que aconteceu somente uma única vez, nessa linha aqui, ó, onde o 5 dividiu o 25, o 35 e o 5. Como isso aconteceu somente uma única vez, então eu posso dizer que o máximo divisor comum de 25, 35 e 45 é o 5. Vamos verificar mais um aqui, para nós ficarmos muito bons nisso. Mínimo múltiplo comum de 80, 100, 120 e 150. São números maiores, né? Parece que vai dar mais trabalho. Tecnicamente, não. Todos eles dividem por 2. Ainda temos remanescentes que dividem por 2, então divide por 2 mais uma vez. 75 copia. Ainda temos remanescentes que dividem por 2. 25 só repete. 75 repete. Ainda temos remanescentes que dividem por 2, ou seja, o 10. Tentação, dividir todos por 5, mas eu não posso. Como por 2 acabou, então eu vou para o próximo, 3. Tem algum múltiplo de 3? Tem sim, né? Tem o 75 e tem o 15. Então, automaticamente, o 5 permanece, o 25 permanece, 15 dividido por 3 vai dar 5, 75 dividido por 3 vai dar 25. Agora, como não tem mais nenhum múltiplo, ninguém mais relacionado a 3, podemos ir para o 5. Aí o 5 divide todos, né? Olha só. Mais uma vez. Então, mínimo múltiplo comum, vem aqui 1, 2, 3, 4, ou seja, 2 na quarta potência, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. 16 vezes 3 vezes 25 dá 1.200. E o máximo divisor comum é muito fácil, que nem você já sabe. É só verificar quando que todos dividiram ao mesmo tempo pelo mesmo número. Aconteceu aqui na linha do 2 e aconteceu aqui nessa linha do 5. Ou seja, o máximo divisor comum de 80, 100, 120 e 150 é 2 vezes 5, que dá 10. Tudo certinho? É muito fácil, né? Então, eu lhe desejo bons estudos, sucesso da operação.